Deus tem falado muito comigo a respeito desse tema, verdadeiros adoradores. E o que Deus tem colocado no meu coração é que verdadeiros adoradores são tementes e obedientes a Deus. São tementes e obedientes à palavra de Deus. Desde o princípio, Deus sempre quis o melhor para o homem. Deus criou o mundo. Lá em Gênesis, a partir do capítulo 1, começa a falar da criação, mas eu quero ir para aquele momento que fala sobre a queda do homem. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7, fala sobre a queda do homem. Deus tinha criado o mundo de forma linda, perfeita. O mundo era maravilhoso. Tudo que Deus fez, tudo que Ele criava, ao final Ele falava, e viu Deus que era bom. No mundo não existia dor, no mundo não existia escassez, era um mundo de abundância, não existia doença, não existia sofrimento, não existia nada, era um mundo perfeito. Mas lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, preste bem atenção a essa parte. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Será que tem alguma semelhança com os dias de hoje? Será que há alguma semelhança? Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos diferentes, onde não existe mais o certo, não existe mais o errado, os valores estão se perdendo, aquilo que era certo agora é errado. Veja que desde lá do princípio, o inimigo ele tenta distorcer a palavra de Deus. Ele chega para a mulher de forma astuta e faz uma pergunta, foi isso mesmo que Deus disse? E ele distorce aquilo que Deus fala. Da mesma forma nós estamos vendo nos dias de hoje. A palavra de Deus tem princípios que não mudam, que pode passar geração em geração, mas os princípios continuam os mesmos. Mas o que nós temos visto hoje nas escolas, nas universidades, na sociedade, é um discurso totalmente diferente da palavra de Deus. Um discurso que tenta distorcer aquilo que Deus fala. Porque o que o inimigo mais quer é roubar a sua vida, é roubar a sua alma. Ele veio para matar, roubar e destruir, e ele tem distorcido os princípios da palavra de Deus. E o que a gente vê aqui, é que quando Adão e Eva pecam, primeira coisa que acontece, abrem os seus olhos, e aquilo que eles só enxergavam aquilo que era bom, agora eles começam a enxergar aquilo que é mal, e eles percebem que eles estão nus. Até então eles não tinham essa visibilidade, mas eles começam a sentir vergonha, sentimentos que antes eles não existiam na humanidade, agora começam a fazer parte do dia a dia deles. E sabe, quando nós pecamos, nós nos distanciamos do Pai.
Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós fugimos dos princípios da palavra de Deus, nós nos distanciamos do Deus Criador. Foi o que aconteceu. Deus ia visitar Adão e Eva no jardim. Mas aquele dia, quando Deus foi visitar, eles estavam aonde? Onde eles estavam, igreja? Escondidos. Eu me lembro, quando eu era pequeno ainda sou, mas quando eu era criança, eu devia ter por volta de uns 6 anos de idade, e minha mãe recebeu uma visita em casa, e ela estava fazendo um atendimento na sala, e colocou eu e meu irmão no quarto, e a gente estava brincando ali, e brincadeira de menino, como é que é, irmãos? É luta, é guerra, não é? Brincadeira de menino é assim, e a gente estava fazendo a maior bagunça no quarto, e a minha mãe foi lá, aí a gente ficava 2 minutos quietinho, e começava a provocação, e meu irmão, ele tinha 6 anos a mais do que eu, e ele sempre foi muito mais forte do que eu, e eu lembro que a gente estava brincando, e de lutinha, eu tinha 6 anos, ele devia ter 12 anos então na época, e a brincadeira dele era mais forte que a minha, e eu gritava, e aí minha mãe vinha lá, filho, eu estou atendendo, para com essa bagunça, e a gente continuava, e na terceira vez ela veio e ela falou assim, a hora que a visita sair, nós vamos ter uma conversa. Irmãos, eu nunca orei tanto para uma visita dormir na minha casa, porque eu sabia que a conversa não ia ser boa, mas acho que eu tinha pouca fé, porque a visita foi embora em 10 minutos, e quando ele saiu, eu corri e me tranquei no banheiro, e a minha mãe, Estevão, sai daí, eu falei, eu não saio, Estevão, sai daí, eu não saio, e ela ficou ali por horas e horas e horas, mandando eu sair, eu não saía daquele banheiro, e parece que quando eu saí foi pior ainda, irmãos, nunca me esqueço daquele dia, sabe, quando nós desobedecemos a palavra, a primeira coisa que a gente quer é se distanciar de Deus. Quando nós caímos, quando nós pecamos, e nós somos seres humanos, e somos sujeitos a falhas, nós erramos, e vamos continuar errando, e quando a gente erra, a primeira coisa que acontece, a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de se relacionar com Deus, a gente fica envergonhado muitas vezes de ir à casa de Deus, mas sabe, o que Deus quer falar para mim e para você nessa manhã, é que Ele é um Deus de amor, mesmo nós falhando, Ele continua nos amando. Aquele dia eu desobedeci minha mãe, e teve consequência, mas não foi por isso que minha mãe e meu pai me deixaram de me amar. Eu sou pai, eu sou mãe, muitas vezes meus filhos fazem coisas que entristecem os nossos corações, mas isso não é motivo para eu deixar de amá-los. E o que Deus quer nos ensinar nessa manhã é que Ele é um Deus de amor. E a palavra dele diz lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O inimigo conseguiu iludir a mulher, o homem, e eles caíram, mas os planos de Deus são planos de vida, são planos de amor para nós, e Ele reconstruiu a história, para que eu e você pudéssemos ser salvos. A história continua, e lá em Gênesis capítulo 4, versículo 6, a partir do capítulo 4, fala que Adão e Eva saíram do paraíso, teve a consequência do pecado, e eles tiveram filhos, Caim e Abel, vocês conhecem a história, e Caim, ele era um agricultor, Abel era um pastor de ovelhas, e certa ocasião eles foram oferecer um sacrifício ao Senhor, né? uma oferta ao Senhor, e
Abel, ele chega com a melhor parte daquele rebanho, aquela parte, as primícias, a gordura, a parte mais importante, ele chega e oferece. E Caim também chega para oferecer. Mas a palavra de Deus diz que Deus não se agradou da oferta de Caim. Mas eu quero que você se atente a Gênesis capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o Senhor, quando Deus recusa a oferta, não se agrada da oferta de Caim, ele fica triste, ele fica amargurado com aquilo. Então Deus chega para ele e fala assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Muitas vezes nós falhamos. E quando nós falhamos, nós nos entristecemos, nós fechamos, mas o que Deus está falando para nós é que, ei, acorda, faça o bem, busque o Senhor, se arrependa, faça diferente, porque se você não fizer isso, o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo e aprisioná-lo, mas cabe a mim e a você dominá-lo. Deus é um Deus de amor, ele perdoa as nossas falhas, e o que o Senhor quer é um coração de um verdadeiro adorador, um coração temente, um coração obediente, um coração humilde, que sabe reconhecer as suas falhas. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas quantas coisas Davi fez errado, quantas coisas Davi errou, falhou, e teve consequências graves por causa disso, mas mesmo assim, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia nos traz muitas promessas e bênçãos para a nossa vida, mas entenda uma coisa: toda promessa, toda bênção, ela está atrelada a um princípio. Existe um princípio, desde a criação. Adão, Eva, vocês têm tudo aqui no paraíso, mas não toquem nessa, não comam desse fruto, porque o dia que vocês comerem, haverá uma consequência. Existia um princípio, sim ou não? Todas as bênçãos do Senhor sempre estão atreladas a um princípio. E sabe o que acontece? Todos nós queremos a bênção, porque a bênção é boa, a promessa é muito bom, mas o princípio muitas vezes não é fácil. Eu quero a bênção, eu quero a promessa, mas muitas vezes seguir o princípio não é fácil. Mas um verdadeiro adorador, ele deve ser aquele que busca cumprir os princípios do Senhor. Quando Deus fala a alguém, ele sempre garante promessas. E como eu falei, as promessas estão atreladas a alguns princípios. Quando Deus falou com Abraão: Abraão, vou te fazer uma grande nação, você vai prosperar, você vai ser rico, você vai ser próspero, de ti vai vir uma grande nação. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A bênção é boa, sim ou não, irmãos? Mas sair da zona de conforto é bom, sim ou não? Você acha que foi fácil para Abraão deixar sua parentela, deixar seus amigos, deixar tudo para uma terra que ele nem sabia onde era? Mas existia uma promessa atrelada e existia um princípio, e porque Abraão foi obediente, Deus cumpriu mais tarde a promessa na vida dele. Para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, nós sempre teremos que passar pela etapa da obediência. Lá no livro de Deuteronômio está registrado o momento que o povo saiu do Egito, saiu da escravidão, e Deus começa a dar algumas
ordenanças, para que aquele povo seguisse. E é interessante que no livro de Deuteronômio tem várias, ali foram determinadas as leis, ali tem determinadas ordens de tudo como eles deveriam seguir, tudo o que eles deveriam fazer. E é interessante que em vários momentos, em Deuteronômio, você vai vendo o que Deus traz a respeito de obediência. Deuteronômio capítulo número 4. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Não acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Ou seja, quer ser abençoado? Israel, quer alcançar a terra que eu prometi? Obedeçam às leis que eu orientei. Deuteronômio 7,12 diz o seguinte: se vocês obedecerem, isso aqui era para o povo de Israel, amém, irmãos? Deus tinha dado as leis, Deus tinha dado as ordenanças, e ele começa a falar: olha, Israel, se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos, os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite. Quantas bênçãos Deus tinha para aquele povo! Mas existe um princípio: se vocês me obedecerem, se vocês seguirem, vocês serão abençoados. Deuteronômio 10:12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, que obedeça os seus mandamentos, aos seus decretos do Senhor, que hoje lhe dou para ser o seu próprio bem? Obediência. Não para por aí. Deuteronômio 11:1. Amem o Senhor, o seu Deus, obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Depois, Deuteronômio 26:16. Irmãos, olha só, Deus ia dando todas as instruções, e em todo momento Deus ia falando com aquele povo: obedeçam, obedeçam. Olha aqui, 26:16, é uma exortação à obediência. O Senhor, o seu Deus, lhe ordena hoje que sigam esses decretos e ordenanças, obedeçam-lhes atentamente, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Hoje vocês declaram que o Senhor é o seu Deus, e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme Ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama, honra, acima de todas as nações que Ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme Ele prometeu. Depois o capítulo 28 inteiro é Deus falando quais seriam as bênçãos que aquele povo teria se obedecesse a Deus. Veja, as bênçãos do Senhor sempre estão atreladas aos princípios. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, são tempos que o próprio Jesus já tinha falado a respeito. Jesus falou: nos últimos dias seriam tempos o quê? E Jesus começa a falar exatamente como seriam esses dias. Se você pegar na Bíblia, esses dias são exatamente os dias que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei se Jesus vai voltar esse ano, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 100 anos. Não sabemos. Mas uma coisa é certa: Jesus ensinou a gente a fazer o quê? Quando esses dias chegarem, estejam em alerta. Estejam atentos.
Porque uma coisa é certa, meus irmãos, hoje nós estamos mais próximos da vinda de Cristo do que ontem. Seja Ele pelo arrebatamento, ou seja Ele por uma morte. Nós não sabemos o dia de amanhã. Essa semana fomos surpreendidos, um amigo nosso, 40 anos de idade, um infarto. Vou sair daqui, vou visitá-lo agora no hospital. Graças a Deus, o médico saiu da sala de cirurgia chorando, dizendo: nós da medicina não acreditamos em milagre, mas eu acabei de ver um milagre. Porque esse infarto era para ele ter morrido. Nós não somos nada, irmãos. Sábado passado nós estávamos no aniversário do filhinho dele, jogamos bola juntos. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. E o que Deus quer falar conosco nessa manhã é tempo de intimidade com Deus. É tempo de intimidade com Deus. Se você quer as bênçãos e as promessas de Deus, meus irmãos, é tempo de intimidade com Deus. Precisa ser cumprido os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E eu só consigo cumprir os princípios se eu conhecer a palavra de Deus, se eu ter intimidade com Deus. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nesses dias de hoje nós precisamos buscar a intimidade com Deus. Como fazer isso? Buscando a Deus de todo o coração e obedecendo às suas palavras. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis, vamos lá, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês possam experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Nesse mundo em que todo discurso, ideologias, discursos totalmente contrários, da mesma forma como foi lá no princípio, para distorcer princípios da palavra de Deus, o que Deus está falando para mim e para você hoje é: olha, não se conforme com isso, mantenha-se firme, renova a sua mente, fortalece a sua mente, porque se você fizer isso, você vai experimentar qual é a perfeita e boa, agradável vontade de Deus na sua vida, nos dias de hoje. Promessas, bênçãos, são para o tempo atual. Muitas pessoas acham que obedecer a Deus, os princípios, leva à salvação. Nós precisamos entender um pouco melhor isso. Porque aí vem aquele conceito das boas obras. Se eu for bonzinho, se eu fizer tudo certinho, eu vou ser salvo. A salvação vem por Jesus Cristo, não por boas obras, não por fazer as coisas certas. Mas o que Deus nos garante é que se eu fizer aquilo que é certo, se eu fizer aquilo que Ele ordena, se eu for obediente, aqui na terra eu terei promessas e bênçãos. Porque sabe, princípios funciona para todo mundo. Funciona para o cristão e para o não cristão. Como assim, pastor? Sim. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Se um cristão honrar ao pai e mãe, vai ser abençoado, amém? E se um não cristão honrar pai e mãe, ele também não vai ser abençoado? Vai ser abençoado. O princípio é para os dois, mas existe uma diferença aqui. Entenda uma coisa: quando você vai num aniversário, geralmente a gente leva presente. Tem aquela turma que é do presente que é bom, eu esqueci de trazer, né? Tem aquela turma que não costuma levar presente, mas geralmente a gente leva presente. Agora eu te pergunto uma coisa: você que é pai e mãe, o melhor presente você dá para os filhos dos outros ou para os seus filhos? O presente mais caro você dá para os filhos dos outros ou para os seus filhos? A mesma forma. O princípio é para todos,
mas aqueles que são filhos de Deus, aqueles que buscam a Deus, eles têm o melhor das bênçãos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Não, foi muito fraco esse amém. Os princípios para os filhos de Deus, as bênçãos para os filhos de Deus, são maiores do que os que não são filhos de Deus. Amém? Amém. Amém. É tempo de nós termos intimidade. Existem princípios. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E vamos lá? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o que acontece? É comum a gente buscar todas as coisas e depois buscar a Deus. Sim ou não? Eu acordo, eu vou trabalhar e eu busco o melhor no meu trabalho para poder ganhar mais, para poder comprar aquela casa, aquele carro que eu tanto sonho. Eu busco o melhor para dar a melhor educação para os meus filhos. Eu busco o melhor para dar tempo de qualidade para os meus filhos. Eu busco tantas coisas. E aí chega no final do dia, Senhor, eu estou tão cansado, tu sabes. É comum, sim ou não? É comum. Mas o que Deus está falando? Qual é o princípio que Deus está falando? É buscar todas as coisas primeiro? É primeiro o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. E quando eu busco primeiro o reino de Deus, Ele me garante que todas essas coisas que eu preciso serão acrescentadas na minha vida. Por isso muitas vezes a gente não recebe as bênçãos, irmãos. Está claro, é simples, não tem segredo, não tem mistério. Deus está falando, não é o pastor que está falando, é Deus, o Criador dos céus e da terra, que está falando: meus filhos, busquem a mim em primeiro lugar, e eu vou acrescentar tudo na sua vida. Nós precisamos buscar a Deus, é tempo de buscar a Deus. Eu amo o livro de Salmos, eu amo o livro de Salmos. Quantas bênçãos nós temos ali naquele livro. Cada salmo me traz paz, me dá alegria, e um dos que eu mais gosto é o primeiro. Para mim é a chave do sucesso, é o segredo do sucesso, que diz o seguinte: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É feliz? Não, é mais do que feliz. É mais do que feliz. Mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho e nem se assenta, mas antes ele tem o prazer aonde? E nessa lei ele medita quando? E o que ele será? Como uma árvore plantada aonde? E as suas folhas caem? E o seu fruto dá na estação certa? E tudo que ele fizer, o que vai acontecer? Só que sabe o que acontece hoje, irmãos? Muitas vezes a gente gasta 2, 3 horas ouvindo um influencer, ao invés de meditar na palavra, e nessa lei meditar de dia e de noite. Muitas vezes a gente gasta horas e horas da nossa semana ouvindo influencers, que muitas vezes são ímpios, muitas vezes não trazem princípios que estão alinhados com a palavra de Deus, mas a gente gasta horas ali ouvindo eles, e não gasta tempo na presença do Senhor. Aí, meus irmãos, olha qual que é a bênção. Você será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, vai dar fruto no tempo certo, suas folhas não vão cair, e tudo que você fizer prosperará. Aí você deixa de ler a Bíblia, deixa de estar aqui às terças-feiras, muitas vezes deixa de estar aqui aos domingos, e passa horas escutando influência para aprender como ganhar dinheiro. Tem alguma coisa errada aqui?
Não estou falando, condenando que você não deve ouvir, buscar conhecimento, não é isso. Nós devemos sim buscar conhecimento, e isso é bom, e reter aquilo que é bom, mas o que nós precisamos entender é que antes disso, nós devemos buscar o Senhor. Antes de buscar os influências, nós devemos buscar a presença do Senhor, meditar de dia e de noite. Meus irmãos, na palavra de Deus, existem ensinamentos, princípios, que vão fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida. Espiritualmente, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, na sua vida financeira, na sua vida social, para a sua saúde, está tudo aqui. Se você escutar os influencers, as coisas mais sábias que eles falam, está na palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias, precisamos gastar tempo na palavra de Deus. Precisamos meditar dia e noite na palavra de Deus, se quisermos ter uma vida feliz e próspera, ainda aqui na terra, porque um dia nós seremos levados para o céu, e nós teremos uma vida eterna. Meus irmãos, vocês estão dormindo? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vida eterna, abundante, alegre, feliz, mas Deus nos promete essa felicidade e promessa aqui, hoje. Como, pastor? Princípios. Obedeça os princípios, e as bênçãos vêm. Irmãos, o que nós precisamos é conhecer a Deus. A palavra de Deus diz lá em Gálatas, Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Enquanto vocês abrem aí, eu lembrei de uma história. Tudo que o homem semear, isso está lá em Gálatas 6, 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está ali minha sobrinha, Ana Ruth. E a Ana Ruth, pensa uma menina de Deus. É uma bênção, eu amo essa sobrinha. E ela, na escola, ela estava passando por algumas situações difíceis, umas situações de bullying. Só que, eu não sei se ela, se isso é uma graça ou não, a mãe dela é a diretora da escola. E aí um dia, chega na sala da diretora o caso da Ana Ruth. E aí levam o caso dela para falar que ela estava passando por bullying. E a mãe dela, que conhece ela, começou a trabalhar no coração dela. Filha, tudo que a gente semeia, a gente colhe. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Como que está o seu relacionamento com suas amigas? Será que você está provocando as suas amigas? Será que você... E começou a trabalhar no coração dela. E ela entendeu muito bem essa mensagem. Aquilo que a gente planta, é aquilo que a gente colhe. Naquele mesmo dia, minha irmã voltando para casa, a outra sobrinha, a Giovana, a irmã mais velha, estava passando por uma situação também, e a minha irmã começou a ministrar o coração dela. Filha, tudo que o homem semear, tudo que a gente planta, a gente colhe. E aí Ana Ruth, que tinha aprendido com a experiência, com toda a sabedoria, virou para ela e falou assim: Giovana, não queira colher, é horrível. Sabe, irmãos, não queiram colher, é horrível. Siga os princípios, siga a palavra de Deus. Mas lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê?
a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês praticam o mal. Deus não busca religiosos, Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É fácil a gente servir a Deus na igreja, é fácil a gente ser santo na igreja, é fácil a gente ser crente de domingo, mas na segunda, na terça, é aí que Deus está presente todos os dias ao nosso lado. Deus não quer te conhecer aos domingos, Deus quer te conhecer diariamente. E como que Deus te conhece diariamente? Meditando na palavra dele de dia e de noite, obedecendo aos seus princípios. Quem aqui conhece o Neymar? Levanta a mão. Neymar, jogador de futebol. Não, tem gente que não conhece? Vamos lá, irmãos, é só para vocês acordarem. Quem aqui conhece o Neymar? Levanta a mão. E todo mundo conhece o Neymar, né? Muito bem, eu também conheço o Neymar. Eu conheço muito bem o Neymar. Já assisti documentário dele, vi a história dele, acompanho a carreira dele. Mas se eu chegar na casa do Neymar hoje, ele vai me receber? Por quê? Ele não me conhece. Eu conheço ele, mas ele não me conhece. É o que nós acabamos de ler. Não basta conhecer a Deus, é preciso ter intimidade com Deus. Meu pai era pastor em São Paulo de uma grande igreja, Igreja Batista de Vila Mariana, e era uma igreja muito tradicional, irmãos, muito tradicional. A gente tinha que, só cantava hino, levantar a mão, os diáconos ficavam de olho, viu, irmãos? E eu lembro que meu pai, ele tinha a igreja lá era muito grande, eram 2 prédios, e eu amava aquela igreja. Eu amava estar ali. E eu lembro que quando meus irmãos começaram a crescer e foram trabalhar, e minha mãe trabalhava muito ali ajudando meu pai na igreja, a coisa que eu mais gostava era passar o dia na igreja. E eu ficava brincando naquele lugar. E sabe, muitas vezes eu podia estar onde eu estivesse. Aí às vezes eu ouvia o meu pai ou fazendo uma ministração, ou fazendo uma reunião. E quando eu ouvia a voz do meu pai, eu falava: meu pai está aqui. Meu pai está aqui. A minha mãe, então, eu reconhecia pelo salto. Podia estar um barulho na igreja, eu ouvia aquele barulho do salto, eu falava: é minha mãe. E aí quando eu virava o corredor, era minha mãe. Isso é o quê? Intimidade. E eu lembro que lá na igreja do meu pai tinha um gabinete muito legal. Eram 2 andares o gabinete dele. E a parte de baixo era uma mesa grande de reuniões, um sofá, que ali ele fazia os atendimentos, ele fazia as reuniões. E no andar de cima era um andar reservado, só meu pai ia lá. Não é? Os membros não subiam lá, porque era a biblioteca dele, onde ele estudava, onde ele se preparava. Mas eu era filho dele. E sabe, muitas vezes eu lembro que os meus amigos, os diáconos colocavam terror na gente, irmãos. Os diáconos falavam: vou levar para o pastor. E aí eu tinha mais medo ainda, porque o pastor era o meu pai. E eu lembro que os meus amigos tinham medo de chegar perto do gabinete do meu pai. Mas ali dentro não estava o pastor, ali dentro estava o meu pai. E todo mundo que chegava tinha uma campainha na porta do gabinete. Todo mundo que chegava tocava a campainha. Eu não, eu abria a porta e eu entrava, a hora que eu quisesse. E às vezes eu abria a porta e meu pai estava em reunião. Talvez muitos falam assim: filho, você não pode entrar aqui. Não. Meu pai poderia colocar algumas regras. Olha, filho, aqui é lugar de trabalho. Aqui, muitas vezes eu estou em reunião, você não pode entrar assim no gabinete. Mas não.
Quando eu abria, meu pai sorria, mandava um beijo. E dependendo do assunto, ele fazia assim, ó, sobe. Não fica aqui não, sobe. Vai para o lugar onde só eu tenho acesso. Queridos, quando nós temos intimidade com o Pai, é assim. Quando nós temos intimidade com o Pai, você não precisa pedir licença para entrar na presença dEle. Quando nós temos intimidade com o Pai, Ele nos leva ao lugar secreto. Ele leva ao lugar onde ninguém mais entra, mas é preciso ter o quê? Intimidade com o Pai. O que Deus está nos ensinando nessa manhã, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo os últimos tempos, é tempo de intimidade, não é tempo de superficialidade. Deus não quer a sua religiosidade, Deus quer o seu coração, Deus quer um verdadeiro adorador. Sabe por quê? Porque Deus conhece eu e você antes mesmo de nós nascermos. A palavra de Deus diz que antes mesmo de nós estarmos sendo formados, Ele já sabia exatamente a nossa história, Ele já tinha sonhado, Ele já tinha determinado, e a palavra de Deus diz que os planos dele são muito melhores do que os nossos. Ele sabe o que é bom para você, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Certa vez, alguns 3, 4 anos atrás, meus filhos estavam numa outra escola, e minha filha, ela estava lá desde o primeiro ano, e ela criou um círculo de amizades ali, e aquelas meninas se juntaram, e aí os pais também se juntaram, por causa das filhas, criou um relacionamento, e ali a gente estava sempre aquele grupo, quando tinha aniversário de uma, a gente estava junto, quando tinha algum evento a gente estava junto, quando era final de ano a gente se reunia juntos, e a gente estava sempre juntos, e aí elas começaram a crescer, e nós éramos os únicos cristãos ali da turma, e aí conforme começou a crescer, algumas coisas começaram a destoar, alguns valores começaram a não bater, e eu lembro que minha filha, ela queria ir era o aniversário de uma das meninas ali daquele grupo, uma família muito legal, a gente gostava deles, a mãe da menina era a pediatra dos meus filhos, e eles iam fazer uma festa num parque, um aniversário no parque, era só aquele grupinho das meninas, e aí ela chegou, pai, vai ter esse aniversário, eu falei, tá bom filha, você pode ir nesse aniversário, e aí no dia seguinte ela veio, pai, vai ter no mesmo dia um outro aniversário, à tarde, falei, de quem? De fulana, essa fulana eu não conhecia, e quando ela falou, mas ela convidou toda a sala, sabe quando vem aquele sentimento de pai, fala assim, não gostei, falei, filha, vamos pensar, mas pai, tem que dar resposta, eu falei, você vai dar resposta, mas vamos pensar, e aí os dias foram passando, e ela vinha, pai, posso ir? Falei, filha, no aniversário da manhã você pode, mas no da tarde, não estou sentindo paz, e ela insistiu, e aí eu comecei a orar, Senhor, o que eu faço? Proíbo minha filha? Eu como pai, eu poderia proibir, sim ou não? Poderia falar, você não vai, acabou, ponto final, você não vai, mas eu comecei a orar e pedir a Deus sabedoria, o que fazer naquela hora, e Deus é tão maravilhoso, Deus falou assim de forma suave, deixe ela ter a experiência, mas antes, como pai, converse com ela, peguei minha filha, hoje a gente vai sair, só eu e você, e ela gosta muito de comida japonesa, e fomos numa comida japonesa, e chegamos ali, começamos a conversar, falei, filha, você está crescendo, aí quando eu falei, filha, você está crescendo, ela já veio, pai, pode parar, calma filha, você está crescendo, você está se transformando numa mocinha, as coisas começam a mudar, as coisas começam a ficar diferentes, pai, para com esse assunto, falei, filha, por que eu estou falando isso? Você quer ir nesse aniversário, não quer? Nesse aniversário, eu não conheço a família, não sei como é, mas pode ser que tenha isso, e comecei a falar tudo o que poderia ter naquele aniversário.
São valores que não são os mesmos valores. É um ambiente que você não vai se sentir bem naquele ambiente. Mas filha, você quer ir? Ela falou, pai, eu quero ir, porque todas as minhas amigas vão. Aí eu olhei bem no olhinho dela, eu falei assim, filha, ok, porque eu confio em você, porque eu sei que você não vai fazer nada de errado, papai vai deixar você ir nesse aniversário. E ela ficou toda feliz. E aí ela foi. Chegou o dia do aniversário, ela se arrumou, saiu, foi para o aniversário. Deu 1 hora que eu tinha deixado ela, toca o meu telefone. Chegou uma mensagem. Pai, você pode vir me buscar? Eu, yes. Aleluia. Saí como uma bala. Deu 2 minutos, eu estava lá. Quando eu cheguei tentando procurar, tudo escuro aquele lugar, e eu tentando achar minha filha, filha, já cheguei, vem para cá. Daqui a pouco vem ela com um olhão de Mônica, me abraça, forte, pai, nunca mais deixa eu vir. Aleluia. Aí vem a amiguinha dela que iria pegar carona atrás, vida louca, eu falei, meu Deus. Por que eu estou falando isso, queridos? Nosso Deus, Ele sabe o nosso começo e o nosso final. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós pedimos coisas que não estão alinhados com o plano de Deus, e a gente fica, eu quero isso, eu quero, mas eu quero, mas isso não está alinhado com os planos e propósitos do Senhor. Por isso nós precisamos buscar a Deus, buscar entender, ter intimidade com Ele, para entender quais são os sonhos, os planos dEle para nossas vidas. Ele conhece o antes e o depois, Ele sabe o que é melhor para você, e muitas vezes, por causa daquilo que nós pedimos, Deus permite a gente passar por experiências, para entender quais são os propósitos que Ele tem, que são melhores do que o nosso.